Esse vídeo mostra exatamente por que o tempo vale muito mais do que o dinheiro no mundo dos investimentos. Porque uma das coisas mais dolorosas da vida financeira seja você perceber que talvez hoje você poderia estar numa situação completamente diferente. Isso tudo se tivesse começado mais cedo no mundo dos investimentos. E o pior de tudo é que muita gente só entende e percebe isso tarde demais, depois que tem mais de 35, 40 ou 50 anos. E quando olham para trás, percebem os anos que passaram trabalhando, pagando contas e correndo atrás de dinheiro, mas sem construir patrimônio de verdade. Agora imagina você descobrir que pequenas quantias de dinheiro investidas desde os seus 18 anos poderiam ter se transformado em uma renda mensal capaz de mudar completamente a sua realidade e vida financeira atualmente. Mas antes de continuar, eu quero te passar dois recados muito importantes. A primeira, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. O objetivo é mostrar de uma forma educativa como o tempo pode impactar a construção de patrimônio através dos fundos imobiliários. E a segunda é que vou deixar aqui na tela um link com um vídeo do meu checklist. Então, se durante o vídeo você não entender algum argumento, como dividend yield, vacância, PVP, eu recomendo você assistir esse vídeo para ficar por dentro do meu checklist de investimentos. Então, bora pro vídeo. Agora pensa aqui comigo. Para esse vídeo, nós vamos usar três fundos imobiliários muito conhecidos na Bolsa de Valores: o TRXF11, o XPML11 e o KNSC11. E lembrando, todos os dados usados aqui nesse vídeo são da cotação do dia de hoje, 7 de julho de 2026. O TRXF11 está com uma cotação atual de R$ 91,40, um dividend yield de 12,91% no último ano. Já o XPML11 está custando aproximadamente R$ 105 e um dividend yield de 10,53% nos últimos 12 meses. Já o KNSC11 está com uma cotação atual de R$ 9,14 e com um dividend yield de 12,47% nos últimos 12 meses. Agora faça uma simulação na sua cabeça. Pensa aqui comigo. Imagina você que hoje tem 35, 45 ou até 55 anos. Imagina você lá atrás com 18 anos, investindo todos os meses e reinvestindo os dividendos recebidos ao longo dos anos. Iniciamos com R$ 250 por mês. Se você tivesse investido R$ 250 por mês no TRXF11 desde os seus 18 anos, atualmente com 35 anos, você teria investido e tirado do seu próprio bolso aproximadamente R$ 51 mil. Mas graças aos reinvestimentos e ao efeito dos juros compostos, o patrimônio acumulado poderia chegar próximo a R$ 170 mil. Isso significa que R$ 118 mil poderiam ter vindo apenas do crescimento do seu patrimônio ao longo do tempo. E usando o dividend yield atual como referência, essa carteira poderia estar te pagando cerca de R$ 1.820 por mês. Agora imagina você, atualmente com 45 anos, iniciando também nos 18 anos, investindo R$ 250 por mês. Nesse cenário, você teria tirado do seu bolso aproximadamente R$ 81 mil. Mas o patrimônio aproximado estimulado poderia chegar a R$ 625 mil. Ou seja, mais de R$ 500 mil poderiam ser construídos principalmente pelo tempo e pelo reinvestimento dos dividendos, e uma renda mensal de aproximadamente R$ 6.700 por mês. E aos 55 anos, a diferença fica ainda maior e mais impressionante. Você teria tirado do seu bolso cerca de R$ 111 mil ao longo da vida. E o patrimônio final poderia ultrapassar mais de R$ 2.150 mil. E usando o dividend yield atual, você poderia receber cerca de R$ 23 mil por mês. O próximo fundo imobiliário é o XPML11. Investindo R$ 250 por mês, desde os 18 anos até os 35 anos, você teria tirado também do seu bolso aproximadamente R$ 51 mil e poderia ter acumulado um patrimônio de R$ 130 mil. Isso significa que cerca de R$ 82 mil poderiam ter vindo apenas dos juros compostos. E no final disso tudo, você teria uma renda mensal de R$ 1.170 por mês. Mantendo os aportes dos 18 anos até os 45, você chegaria a um patrimônio próximo de R$ 415 mil, tirando também apenas R$ 81 mil do seu bolso, e com uma renda mensal estimada de R$ 3.600. E já aos 55 anos, o patrimônio
poderia ultrapassar cerca de 1.180.000 reais, gerando aproximadamente 10 mil reais por mês, usando como base o dividend yield atual do fundo imobiliário. E por último, dos R$250 por mês, vamos usar o KNSC11. Então, investindo R$250 por mês, dos 18 anos aos 35, você também teria tirado R$51 mil do bolso, mas o patrimônio acumulado poderia chegar a R$161 mil. E cerca de R$110 mil teriam vindo apenas dos juros compostos dos investimentos. E você teria uma renda mensal de R$1.680 por mês. Passando dos 35 anos e continuando mais 10 anos até os 45, você chegaria no patrimônio próximo a R$580 mil e teria tirado do bolso somente R$80 mil. E a renda mensal poderia ultrapassar cerca de R$6 mil por mês. Agora, se você continuasse mais algum tempo, até os 55, o patrimônio poderia chegar perto de R$1.930.000, gerando algo próximo de R$20 mil por mês. Agora, vamos supor que você tem uma vida financeira um pouco mais estável e ganha mais no seu atual emprego. Vamos supor que você investiria R$500 por mês, começando no TRXF11, iniciando dos 18 até os 35 anos. Você teria acumulado aproximadamente R$338 mil em patrimônio, aonde teria saído do seu bolso apenas R$102 mil. O restante seria tudo em juros compostos, e você teria uma renda mensal de aproximadamente R$3.600 por mês. Seguindo adiante até os 45 anos, esse patrimônio poderia ultrapassar R$1.250.000, gerando aproximadamente R$13 mil por mês. E aos 55, o patrimônio muda completamente. Você poderia ter acumulado cerca de R$4.340.000 e uma renda mensal estimada em R$46 mil. Seria bom, né? Agora, pulamos para o próximo fundo imobiliário, o XPML11. Investindo R$500 por mês, dos 18 até os 35, você poderia ter acumulado cerca de R$267 mil em patrimônio e teria tirado do seu bolso aproximadamente por volta de R$102 mil. E isso significa que os outros R$165 mil teriam vindo apenas dos juros compostos, e você teria uma renda mensal de R$2.350 por mês. Mantendo os aportes até os 45 anos, esse patrimônio poderia chegar a R$830 mil, e você receberia por mês aproximadamente R$7.300 em dividendos. Já aos 55, o patrimônio poderia ultrapassar R$2.360.000 e com uma renda mensal muito expressiva de R$20.700 por mês, livres de imposto de renda. E por último, o KNSC11. Investindo R$500 dos 18 até os 35, o patrimônio acumulado seria de aproximadamente R$323 mil, da onde do seu bolso teriam saído um pouquinho mais de R$100 mil e o restante teria vindo dos juros compostos, que seriam R$220 mil, e aproximadamente você receberia por mês R$3.360. Já aos 45, o patrimônio poderia chegar a R$1.160.000, com uma renda mensal de aproximadamente R$12 mil por mês. E aos 55, o patrimônio poderia ultrapassar R$3.870.000, e você receberia por mês incríveis R$40 mil. E agora, por último, vamos supor que você é gerente de banco ou tem um emprego um pouco mais estável que recebe um valor por mês mais expressivo e consegue investir por mês R$1.000, começando novamente no TRXF11. Iniciando dos 18 até os 35, você teria acumulado aproximadamente R$676 mil, aonde do seu bolso viriam R$204 mil e o restante, que seriam os R$470 mil, teriam vindo apenas dos juros compostos e dos reinvestimentos dos seus dividendos. E aí, o patamar já muda completamente. Você receberia uma renda mensal de R$7.200. Mantendo os aportes até os 45, esse patrimônio poderia ultrapassar R$2.500.000, recebendo os incríveis R$27 mil por mês. E aos 55, investindo R$1.000 por mês, veja a diferença que faz você aportar pouco e aportar muito. Diferença de 250 para R$1.000. Então, aos 55, o seu patrimônio acumulado seria de aproximadamente R$8.860.000 por mês. É isso mesmo, eu não tô mentindo. E você receberia por mês, chuta, aproximadamente R$93 mil por mês. É um bom salário, né? Já no XPML11, investindo R$1.000 dos 18 até os 35, o seu patrimônio poderia chegar a próximo de R$500
235 mil reais. E mesmo tendo investido somente 204 mil reais diretamente do seu bolso, os outros 330 mil também teriam vindo apenas dos juros compostos, e você teria recebido aproximadamente 4.700 reais mensalmente. Aos 45, o patrimônio ultrapassaria 1.660.000 reais, e gerando aproximadamente 14 mil reais mensais. Já aos 55, você teria acumulado 4.720.000 reais por mês, ganhando mensalmente os seus míseros 41 mil reais. E por último, temos o KNSC11, onde investindo R$ 1.000 por mês, dos 18 até os 35, você acumularia cerca de 650 mil reais, aonde 440 mil teriam vindo dos juros compostos e você teria tirado do seu bolso um pouco mais de 200 mil reais e receberia também cerca de 6.700 reais por mês. Já aos 45, você poderia ultrapassar 2.320.000 em patrimônio acumulado, ganhando 24 mil por mês. E aos 55 anos, o patrimônio poderia superar 7.750.000 reais e a sua renda mensal poderia ultrapassar tranquilamente os seus 80 mil reais por mês. Agora eu vou te pedir para fazer uma pequena reflexão. Talvez a maior conclusão, depois de ver esses números que eu te passei, não seja qual fundo teve o maior resultado ao longo desses anos. A maior conclusão é sobre o poder do tempo, porque muita gente passa anos procurando um investimento perfeito, tentando descobrir a melhor oportunidade ou esperando o momento ideal para começar a investir. Porém, muitas vezes o erro não está no investimento escolhido, está no tempo que a pessoa perdeu esperando. O dinheiro que você tivesse investido lá atrás, quando tinha 18 anos, tem algo muito diferente que o dinheiro que você vai investir hoje, quando tem 35, 45 ou até 55 anos, que é o tempo. E é exatamente por isso que começar, mesmo com pouco, pode e com certeza vai fazer uma diferença enorme no futuro. Agora, finalizando o vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, onde a gente transforma conceitos de investimentos em exemplos reais e fáceis de entender, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago análises de fundos imobiliários, estratégias para construção de patrimônio e reflexões para quem quer investir pensando no longo prazo, porque no final das contas, construir renda passiva não acontece do dia para a noite, é uma construção. E quando você começa, mais tempo você dá para o seu dinheiro trabalhar para você. Forte abraço e até o próximo vídeo.